Olá, irmãos! O assunto hoje será sobre a dificuldade que as pessoas têm para compreender as Sagradas Escrituras. Bom, é muito comum as pessoas falarem para mim que elas não conseguem entender a palavra. Irmão, eu leio e não entendo nada. E falam como se fosse a pessoa mais incapaz do mundo, né? Sendo que na verdade é uma coisa comum a todos nós, essa dificuldade de entender certas coisas na palavra. Mas existem, né? E eu vou falar aqui sobre 7 razões que fazem com que as pessoas tenham dificuldade de compreensão da palavra, né? Tanto no seu quesito de acontecimentos, leis e doutrinas, né? Para que os irmãos saibam que não tem uma fórmula única para que você venha conseguir entender da melhor forma possível e na maior quantidade possível de versículos, de passagens que está na Bíblia, que tem, no caso aí, umas camadas a serem vencidas para poder, então, você ter um esclarecimento melhor das Sagradas Escrituras. E eu nomeei 7 aqui. Pelo menos são aquelas que eu nomeei, né, que eu pude identificar. E a razão base, a razão mais simples, né, a razão geral que faz com que as pessoas tenham dificuldade é o analfabetismo funcional. É aquele problema de educação em que a pessoa lê e não entende o que está lendo. Isso não tem a ver com Bíblia, né? Isso é um quesito geral de educação. Tanto se for dar um texto de português, de geografia, filosófico, qualquer tipo de coisa, essa pessoa também terá dificuldade de entender. Nesse caso, não há nada em especial com a palavra. Então, é o primeiro ponto a ser vencido. É o analfabetismo funcional. As pessoas leem, pode ser a Bíblia ou não, e não entendem o que está lendo. É a primeira coisa, primeiro ponto. O segundo ponto, né, que é a segunda fase para você começar a poder entender a Bíblia, é ler ela toda. Ninguém, na minha opinião, ninguém deveria ser levantado ao obreiro, ninguém deveria ser levantado ao pregador, né, se não leu no mínimo a Bíblia toda. Para que o seu conhecimento acerca de doutrinas é prejudicado se você não conhece a Bíblia completamente. Quando Jesus Cristo diz para a samaritana, vocês adoram o que vocês não sabem, vocês adoram o que vocês não conhecem. Tá? Nós adoramos o que conhecemos. Era porque os samaritanos eles só utilizavam os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, os livros de Moisés, não utilizavam mais os outros. Com isso, o conhecimento dele de doutrina, da vinda do Messias, era prejudicado. E Jesus vai dizer para ele: vocês adoram, tá adorando a Deus, certo? Os samaritanos adoravam a Deus, mas vocês adoram o que vocês não conhecem, porque não tinha a Bíblia, né, o Antigo Testamento completo, para ter um melhor conhecimento sobre Deus. Quem não lê a Bíblia toda tem a mesma dificuldade e vai falar abobrinha demais, porque existe um texto em alguma passagem e existe um texto complementar ou regulador em outro livro. E se você não tiver conhecimento desses 2, 3, 4 versículos complementares, a sua visão sobre aquele assunto vai estar errada. Então precisa, nesse caso aqui, ler no mínimo. Ler a Bíblia toda não é privilégio, nada. Ler a Bíblia toda é o beabá. Você está aprendendo um alfabeto ainda. É o mínimo do mínimo. É a coisa mais infantil que você pode fazer, é ler a Bíblia por inteiro. É o segundo ponto a ser vencido aqui, certo? Então, muita pessoa tem dificuldade por conta disso, não leu ela toda. O terceiro ponto a ser vencido é hábito com a sua linguagem. A Bíblia tem um determinado tipo de linguagem, porque ela foi escrita em um período, né, há cerca de milênios atrás, e isso faz com que nós tenhamos dificuldade com a forma como eles conversam, com os acontecimentos, com a linguagem escrita. E para que você venha então ter um domínio, você precisa fazer o anterior, ler ela toda, e ler ela várias vezes para se adequar, para começar a entender como ela fala, como é que ela
relata determinadas situações, que um dos grandes pontos de a pessoa não entender é exatamente sua linguagem, que induz a pessoa ao erro, induz a pessoa a pensar errado, porque o autor escreve de uma forma por conta do seu tempo, e o leitor de hoje, por conta do seu tempo, da forma como vê as coisas, aplica a sua visão anacrônica, né? Isso é chamado de anacronismo. Você pegar a visão, os pensamentos, os valores da sua época e aplicar em um período que não tinha aqueles valores, aqueles pensamentos que você está jogando sobre aquele versículo, que você está jogando sobre aquele personagem, aquele acontecimento. E não foi a intenção dele. Ele não tensionava a falar aquilo. Então isso é um grave problema, que é o problema anacrônico, aplicar os seus valores, a sua visão àquele povo, por conta de você não ter uma adequação com a linguagem, a forma como a Bíblia expressa certas coisas, certos acontecimentos, e você acaba pensando errado, porque não leu a Bíblia primeiro, a Bíblia toda, e segundo, lê ela várias vezes. Alguns livros você tem que ler, digamos, 7 vezes, 6 vezes, 10 vezes, sei lá quantas vezes, para poder se adequar a uma linguagem, certo? Então esse é o terceiro ponto. Primeiro ponto, analfabetismo funcional. Segundo ponto, que é ler a Bíblia toda. E o terceiro ponto, que é se adequar à sua linguagem, à sua escrita. Quarto ponto, é curioso aqui assim, é o hábito de leitura. O primeiro ponto, que é o analfabetismo funcional, ele é causado exatamente porque as pessoas não têm hábito de leitura. E eu não estou falando mais da Bíblia. O primeiro ponto é você ler a Bíblia toda. O segundo ponto é você começar a ler outras coisas, outras literaturas, outros livros, outros conteúdos, para que o analfabetismo funcional seja vencido e assim você passe a compreender mais fácil certas formas de argumentação. Tem argumento na Bíblia que ele está ironizando, ele está sendo sarcástico. A pessoa, ao ler, pensa que o autor está afirmando, ele não está afirmando, ele está ironizando. Como geralmente ironias são afirmações, muitas vezes, né? Nem sempre, são afirmações, então você pensa que ele está apoiando, ele não está apoiando, ele está fazendo, ele está sendo sarcástico, irônico. É o primeiro ponto. Então, por questão desse hábito de leitura, analfabetismo funcional, a pessoa não capta que ali é um sarcasmo e acaba se passando, né? Existem argumentações que é construída em forma de pergunta, de interrogação. O autor está afirmando, ele está perguntando para afirmar. A pessoa ele vê o autor argumentando, perguntando, então não consegue entender, né, acompanhar o raciocínio dele. A carta aos Hebreus, por exemplo, seu sermão ali, a maioria das pessoas tem dificuldade de acompanhar o raciocínio. Ele faz um desenvolvimento do capítulo 1 até o 12, é o mesmo assunto que é a salvação, ele vai desenvolver ali a sua argumentação, e muitas das vezes existem certos pontos que é difícil de você acompanhar o raciocínio de Paulo, a argumentação que ele está utilizando ali. Então esse é um ponto. Quando o argumento é muito longo, como no caso de aos Romanos, né, que são 12 capítulos de argumento desenvolvendo o raciocínio, aí que fica mais difícil para essas pessoas que têm tanto analfabetismo funcional, tanto que não tem uma adaptação com a linguagem dela, aí que o negócio, a pessoa não compreende mesmo esse desenrolar. Então esse é o quarto ponto. O quinto ponto é você aprender, conhecer princípios hermenêuticos, princípios da interpretação de textos, tanto da Bíblia como também de textos em geral, né? O mais famoso dentre eles é o chamado do contexto. Existe versículo, não é uma regra, assim, não funciona em todos os versículos, né? Curiosamente, existe algum versículo que você pode ler o capítulo inteiro, o livro inteiro, a resposta não está nem naquele livro, você tem ideia. Não adianta ler ele todo, que a resposta para aquele versículo não está nem no livro, está em outro livro. Aí a importância de você ler a Bíblia toda. Como, por exemplo, quando Paulo fala, seja entregue a Satanás, lá em 1 Coríntios, a resposta a isso está em Mateus 18. Para você entender 1 Coríntios, essa passagem aí, você tem que ler Mateus 18. Você tem que conhecer, pelo menos. Ao passo que você vai conseguir ligar
Você vai conseguir encontrar qual é o versículo complementar que explica que um dos princípios da hermenêutica é você entende um texto mais difícil encontrando um texto mais fácil paralelo a ele. Os dois falam a mesma mensagem, mas um é muito difícil, o outro está mais fácil. Você junta, então você consegue entender. Nesse caso aqui é este. Você entende o versículo mais difícil, que é seja entregue a Satanás, com um texto mais simples que está em Mateus 18, que eu não vou falar. Que está em Mateus 18. Então, precisa, para facilitar a sua compreensão, conhecer princípios da hermenêutica, da exégese. Então, esse é o quinto ponto. O sexto ponto, né, continua sendo conteúdos extras bíblico, que é você precisa conhecer história, não é a Bíblia. Existem versículos e acontecimentos que para você entender, você precisa conhecer história, a cultura da época, os costumes, né, grego, hebraico, que conhecendo você entende facinho, tranquilo. Como por exemplo, quem quiser entender a figuração da besta lá no capítulo 13 de Apocalipse, você tem que entender a história, que está falando de 5 reinos. Que 5 reinos são? História. Se está falando de 5 reinos, vai falar 5 já caíram, um existe, o outro ainda não veio. Está falando de quê? História. Você vai ter que conhecer história para saber quais foram os 5 reinos que caíram, o que existiu, o que estava por vir ainda, que já existe hoje. Então precisa ter esse conhecimento de história. Às vezes conhecimento matemático. Quando Paulo diz, recebi 5 quarentenas menos uma de chibatadas. Quantas chibatadas Paulo tomou? Para você ter ideia, aqui, 5 quarentenas menos uma de chibatada, é uma expressão numérica. Aí você vai fazer o cálculo, certo? O cálculo vai dar determinado número. O cálculo está correto, mas a resposta ainda está errada, porque agora você vai ter que sujeitar o versículo ao costume da época, para você poder tirar o número correto de quantas chibatadas Paulo tomou. Né? E em Apocalipse vai dizer, a quem há entendimento, a quem há sabedoria, calcule o número da besta. Então, para um camarada poder descobrir quem seja essa besta, ele tem que saber cálculo. E segundo, precisa entender de grego, já que a Bíblia foi escrita na linguagem do Novo Testamento, na linguagem do grego, e o grego, né, tinha coligação com números. Então você precisa conhecer grego, você precisa saber cálculo para poder então interpretar esse versículo. Então tem versículos, por exemplo, que você precisa ter um conhecimento botânico para entender qual é. Deus disse, o que vejo, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu zelo com a minha palavra para fazê-la cumprir. O que tinha a ver a vara de amendoeira com Deus zelar com sua palavra? Aí vem, ou tá no costume, na forma, os valores que aquele povo via uma vara de amendoeira, ou está na sua botânica, nas características daquela planta da amendoeira, da plantinha de amêndoa, ou está no hebraico, na palavra entre zelo e amendoeira no hebraico. Tá uma dessas aí. Então, são assim. É dessa forma. Então você precisa de certos versículos. As 70 semanas de Daniel, por exemplo, não é? Divididas em 3 fases. Ali é história pura. Ali é pura história. Quer entender 70 semanas? Entenda de história. Certo? E a última, que é sã doutrina. Você precisa conhecer a sã doutrina para ficar fácil de você entender certos versículos, do que você ter que inventar alguma coisa, tentar descobrir alguma coisa mediante, né, uma ação pioneira sua de tentar descobrir uma doutrina que já existe. Então é melhor que você já conheça, já entenda de doutrina para ficar fácil. Quanto mais a doutrina errada você tem, mais difícil fica a compreensão de certos versículos. Quanto mais fácil, quanto mais sã doutrina você conhece, mais fácil fica você entender determinados versículos.
certo? Então são todas essas camadas aí que dificulta a compreensão da Bíblia. Você vê princípios hermenêuticos, história, geografia, botânica, cultura, a questão social, né? O analfabetismo funcional, ter que ler ela de forma plena, ela toda. Então é umas camadas. É por isso que a ignorância acerca de versículos, muitas das vezes simples. Para você ter ideia, quando se tratando dessa questão de analfabetismo funcional, de ler outras literaturas, existe versículo que ele só é difícil para quem não tem hábito de leitura. Mesmo o camarada não sendo cristão, ele lendo algum versículo, ele entende rapidamente do que um cristão lendo. Porque ele tem um hábito de leitura e fica fácil para ele entender determinadas passagens, não tudo. Mas, irmãos, diante de tudo isso aqui que eu falei, dos 7, tem gente que entende isso aqui tudo. Tem gente que conhece aqui tudo. Lê literatura, já leu a Bíblia várias vezes, conhece princípios hermenêuticos, história e tudo mais, e é um herege. Porque o fator máximo aqui, o fator máximo da interpretação da hermenêutica é Deus. Deus que ele dá. É o dom da ciência, né, que Deus agracia a alguns de seus servos para que passem. E esse que é agraciado, o seu coração, a sua mente tem que estar voltado para a verdade. Eu quero conhecer a verdade. E não no princípio da exegese. Eu não concordo com a existência do inferno. Deixa eu procurar na Bíblia aqui versículos que desaprovem o inferno. Deixa eu reinterpretar, fazer uma releitura dos versículos que falam da existência do inferno. Você já parte com o pressuposto. Quem ama a verdade, ele parte zerado. Ele não tem pressuposto. Ele vai para a Bíblia e tenta entender o que a mensagem que a Bíblia está passando. É por isso que esses homens falam tanta bobagem. Eles têm já uma visão prévia e vai na Bíblia para encontrar isso. Ou não tem de Deus a graça suficiente, ou tem um coração soberbo, exaltado. E como está escrito em 1 Coríntios 8, a ciência incha, né, mas o amor edifica. Ou seja, a ciência causa inchamento na pessoa, uma soberba, uma arrogância. E como está escrito, Deus resiste aos soberbos. Então são 3 fatores principais para uma pessoa cair na heresia. É a soberba do coração dela, é o seu pressuposto já partir na Bíblia, querendo aprovar o que ele quer. E o terceiro fator, que é o fator preponderante, máximo, absoluto, que é o dom de Deus. Deus tem que querer agraciar a pessoa com isso. Senão, não adianta. Nada disso que eu falei aqui vai adiantar. Ao passo que o que eu falei aqui vai te ajudar em muitos versículos. Existem muitos versículos, não é a Bíblia toda, mas... E outro fator que o irmão tem que entender, o irmão tem que aprender. Não tem como você aplicar o mesmo método em todos os versículos. Existe versículo que é um método, outro versículo é outro método, outro versículo é outro método. Então, se você inventar de querer pegar um modelo único e querer aplicar em tudo, é o que tem gerado